da Ampec Sul, uma enorme satisfação pela primeira vez presidir algo dessa natureza, tá? A nossa mesa, ela tratará de política fiscal, né, alguns modelos macroeconômicos, e começo me apresentando, sou estudante de doutorado da UFPB, orientando o professor Cássio Bezarria. Vou compartilhar aqui com vocês o meu artigo, tá? Vou ser bem rápido, será uma apresentação bem simples para a gente avançar. Vamos ver se dá certo aqui. Você consegue enxergar, Beatriz? Sim, tudo certo aqui. Certo. Então, esse artigo está numa versão bem simples, tá? Uma versão bem básica, onde ele foi construído numa das primeiras tentativas para a construção do meu primeiro ensaio da tese, tá? Quando eu cheguei nesses resultados de 4 meses para frente, eu já tive que fazer uma nova versão, entendeu? Porque o professor não queria a parte determinística, ele quer a parte estocástica em si, né? Ele quer trabalhar com o modelo da SGE. De maneira específica, esse artigo, ele tenta modelar os efeitos da política tributária sobre a informalidade no Brasil, tá? Então, a estratégia aqui foi usar um modelo de equilíbrio geral dinâmico para analisar os efeitos dos impostos, os principais impostos, né, da economia brasileira, sobre os agregados, tá? Seria consumo, produto, trabalho. Então, avançando aqui, infelizmente, nós sabemos que na verdade, regiões como América Latina, África, uma parte da Ásia, tem um grande nível de informalidade, né? Consequentemente, isso traz graves problemas sociais. E pós esse choque Covid, pós essa pandemia, isso ficou gritante, isso aumentou bastante, né? Então, a ideia é modelar, né, analisar o impacto que experimentos fiscais têm sobre a informalidade no Brasil, tá? Por meio do modelo de equilíbrio geral dinâmico. Rapidamente, na introdução, o que é que eu posso destacar aqui? É que há uma diferença gritante, como dito segundos atrás, entre o tamanho da informalidade nas regiões mais pobres. Se a gente for comparar com os países da OCDE, o Brasil, estimativas de Soros HCX, em 2018, tinha 38% a 40% do PIB. Né? Enquanto Schneider, em 2010, encontraram cerca de 17% do PIB. Daí a gente já pode ter em mente o quanto afeta a arrecadação do governo, o quanto afeta a oferta, né, a qualidade e a quantidade de bens e serviços públicos. Mas isso é só um dos canais, né? Daí, temos também o estudo de Berdiev, o Elson Norris, 2020, que fala do impacto, né, dos lockdowns, da necessidade de se fechar as economias, né? E isso permitiu mapear, né, ter uma ideia do tamanho da informalidade nessas economias. Em seguida, o que é importante ver aqui, que Schneider ressalta, tá? Schneider 2000, ele ressalta o seguinte: por que é tão ruim uma economia ter muita informalidade? Né? Para quem está formulando política econômica, vai enfrentar dificuldade,
porque vai viesar indicadores, né, de desemprego, mercado de trabalho, renda e consumo, entendeu? Então, isso afeta os resultados no médio e longo prazo. Quando eu estava, né, fazendo a revisão da literatura, para escrever o ensaio, eu percebi que a maior parte dos estudos sobre informalidade, principalmente Schneider, eles trabalham com cálculo do tamanho da informalidade, né, ou da economia informal. Alguns usam abordagens construção de proxies, como o uso de energia elétrica, né, demanda por moeda, modelo de Kagan, acho que é Kagan, pronuncia. Tá? Mas, basicamente, Schneider ele inovou quando ele usou a abordagem considerando a informalidade uma variável latente, né? Ou seja, uma variável que não tem como conhecê-la, usando o modelo de múltiplos fatores, múltiplas causas. Também encontrei poucos estudos que tratam da modelagem, ou seja, de explicar os possíveis efeitos, não é, dos impostos dentro da economia formal e informal, tá? Então, dentre os possíveis canais, né, que geram informalidade, as possíveis razões, uma das respostas que buscaremos nesse estudo é investigar os efeitos, né, que variações dos encargos sociais apresentam sobre o mercado de trabalho, tá? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com variação da alíquota no imposto sobre consumo, horas de trabalho, capital, produto formal, encargos sociais, tá? E uma tentativa de buscar, por exemplo, resposta para isso aqui, ó, o efeitos que variações nos encargos, né, da contratação formal exercem sobre o mercado de trabalho. Então, a construção do modelo, a gente se baseou nos trabalhos de Geral, 2010, Paz, né? Ragi Turino, que estudaram a informalidade na Itália, e a Coviello, 2015, onde a gente pega a parte do banqueiro, tá? Delas, 2017, até o 2017, onde esses pesquisadores, eles pegam o modelo da SGE, do Banco Central da Grécia, para estudar, para mostrar a importância de se estudar a informalidade, tá? E esse artigo, na verdade, aqui essa versão 2015 era um work paper, né? Júnior, Garcês Citado, Usabiaga. E hoje a gente já encontra o artigo 2020, tá? Onde eles mostram a importância de se reduzir a economia informal em países que apresentam uma relação dívida pública-PIB muito alta. Tá? Então, nós pretendemos, com esse ensaio, né, com esse artigo, avaliar o comportamento que variações nas alíquotas do imposto sobre consumo, renda do trabalho, uso do capital, encargos sociais de mercado de trabalho e produção formal exercem sobre a economia. Certo? Então, aqui essa sessão, ela vai expor o modelo de maneira bem rápida. Tá? A gente, para facilitar a modelagem, considera o bem formal e informal homogêneo. Então, o que vai afetar a decisão, a demanda por esses bens, não será a qualidade nem as preferências, né, de cada agente, e sim os preços, né, o efeito dos impostos, basicamente. Temos a família, que a gente chama na literatura, né, família ricardiana, paciente ou poupadora, e a família impaciente, né, onde ela precisa de crédito. Ela vai enfrentar barreiras de mercado de crédito. Temos também firmas formais e informais,
um banqueiro representativo, como eu já disse, essa modelagem veio lá de Iacoviello, eu vou ver, tá? Então, o que é que a gente faz? O próximo passo, a gente vai calcular as condições de primeira ordem, né? Considerar que os impostos, eles são exógenos, certo? E daí, vou dar uma variação de 10% nas alíquotas desses impostos e só uma redução de imposto só nos encargos sociais, tá? A parte da contratação do trabalho formal. Mas o resto é um aumento de 10%. E nós vamos analisar, né, fazer exercício de destaque comparativo entre o estado estacionário e outro, para ver como é que os agregados macroeconômicos reagem. Tá? Então, aqui eu apresento para vocês a função de utilidade. Percebam que há uma separação, né, no consumo de cada bem, formal e informal, que a gente tem, né, o menos, ou seja, trabalhar afeta a utilidade dessas famílias, né? Ela pode escolher trabalhar no setor formal e informal. A restrição orçamentária depende do que a família, essa família paciente, ela pode consumir o bem formal, informal, comprar títulos do governo e ainda depositar no banqueiro, tá? E daí ela paga impostos sobre horas de trabalho. Esse FIDALO seria uma multa sobre o salário da família que trabalha no setor informal. Esse TETA seria a probabilidade da família ser autuada, ser fiscalizada, né? BT, o título. Esse D seriam os depósitos, o TR, as transferências, né? E o T seria o imposto de lampsão, tá? Eis as condições de primeira ordem. Quando se trata da família impaciente, mesma função utilidade, o que é que muda? A restrição orçamentária, né? Nós temos desse lado aqui pagando imposto, né, para consumir bem formal, aqui o consumo do bem informal. Esse L seria a quantidade de empréstimo que ela pode pegar, uma taxa de juros, né, RIMP. E daí ela paga os mesmos impostos que a família anterior, tá? Aqui seria um vezes, seria mais esse termo aqui. A novidade, como ela precisa de crédito, né, a equação que descreve o empréstimo dela seria esta aqui, a equação 5. Tá? Então, o montante de empréstimo do período T depende dessa variável M, tá? Que ela determina a capacidade da alavancagem de empréstimo da família e dos salários que ela receberá no próximo período do setor formal, certo? Descontado da inflação. Então, essas condições de primeira ordem. A novidade aqui, como é que a gente determina o salário no setor formal? No setor informal, nós consideramos que há concorrência perfeita. Tá? Os salários, eles se modificam automaticamente, a oferta e demanda vai determinar, né? E aqui no setor formal, tentando tentando modelar a realidade brasileira, nós sabemos que existem uma série de barreiras para você entrar no setor formal, tá? A literatura diz que existe papel de sindicato, existem também uma série de encargos que o empreendedor, que a empresa tem que pagar, tem que honrar, né, esses compromissos. Então, tudo isso aí formam barreiras, tá, para a entrada dos trabalhadores no setor formal. Também existem outros fatores, né, questão de produtividade, escolaridade, etc. Então, essa primeira equação aqui, ela vai agregar, tá, quantidade de trabalho
diferenciado ofertado no setor formal, esse NJ, certo? Esse FI de F é elasticidade de substituição, um trabalho diferenciado. Esse WT é o nível salarial agregado. E esse NJTF seria, essa aqui seria a equação que descreve a demanda. Tá? Existe também a equação principal, por questão de espaço eu não coloquei, mas quem tiver curiosidade pode olhar no artigo de Costa Júnior, et al. 2020, tá? Onde ele analisa a informalidade no Brasil e a equação que ele encontra diz que há um markup, ou seja, há um custo, há um acréscimo, tá? Sobre o custo marginal do salário dessa família, tá? Essa seção aqui descreve como é que a gente agregou consumo formal e informal, trabalho formal e informal e o produto, tá? Cada qual com sua fração. Considerando, a gente usou aqui uma Cobb-Douglas tradicional, a função tradicional para descrever o comportamento. Como é que as firmas formais elas combinam os seus insumos para produzir o seu produto formal, né? A novidade é que a gente colocou esse KTG, seria o capital público. Um exemplo poderia ser o investimento em infraestrutura, investimento em educação. Tá? Tudo isso ajuda na redução do custo marginal das firmas e também no aumento de produtividade, né, desse setor. Então, aqui eis as condições de primeira ordem, né, representando a demanda por trabalho das famílias. Na verdade, a demanda do trabalho da família paciente e paciente, tá? Percebam aí de maneira direta os efeitos dos impostos, ó, que a gente tem imposto sobre o salário, esse tal TS, tá? Seriam os encargos sociais. Esse tal TF seria imposto sobre produção formal, certo? Aqui, a diferença é que só a firma formal trabalha com capital físico e tem os efeitos, né, do capital público. Alguns trabalhos, como o de delas, o modelo básico dele, ele trabalha considerando a firma informal só com insumo mão de obra, tá? Então, ó, percebam que temos o ATF, que mede a produtividade do setor formal, e essa variável ATI, que mede a produtividade do trabalho informal, tá? Olha como é a restrição. Horas de trabalho dos dois tipos de família, setor formal é igual a quê? A possibilidade, mais um parâmetro aqui surgindo, ó, esse FIEF, é a multa por cada unidade produzida no setor informal, tá? E o θ, por hipótese, pegando essa hipótese lá delas, 2017, a gente considera que a probabilidade de ser autuada, tanto a família como a firma é a mesma, tá? Essas condições de primeira ordem, né? Mostrando que a demanda, o trabalho das duas famílias depende, né, do parâmetro θ de FIEF, certo? No caso do banqueiro, que a gente, né, modelou Yacoviello, ele vai maximizar seu consumo, o logaritmo do seu consumo, a função de utilidade bem simples, o detalhe é que ele é menos paciente, ou seja, percebam, esse beta B menor que beta P é um fator de desconto, né? Então, aí, nesse modelo, a família paciente, obviamente, ela apresenta o maior beta, né?
maior que os demais agentes. Aqui é a restrição orçamentária do banqueiro, ele vai consumir, tem os depósitos, né, os empréstimos das famílias impacientes, tá? Então, depósito no período T, mais empréstimo que ele realizou no passado, né, vezes a taxa de juros. Essa equação aqui, ó, do DT, diz o seguinte: o total disponibilizado sob a forma de empréstimos se iguala a uma fração dos depósitos. Tá? Isso é para manter, né, a estabilidade do sistema bancário. Tá? Só que esse FII é um parâmetro que mede a política macroprudencial. Eis as condições de primeira ordem. Governo. A gente só trabalhou nessa modelagem aí com o lado fiscal. Tá? Não usamos regra de Taylor nesse trabalho. Certo? Então, a gente tem aqui a restrição orçamentária do governo, títulos, futuro ministro de hoje. Então, o governo ele vai, aquele arrecado, né, a sua receita, ele vai poder ter os seus gastos correntes, SG, tá? Pode investir no setor formal, e daí o que ele perde, né, com o produto informal. Esse YTI mostra isso, esse menos. Então, a equação da arrecadação é imposto sobre consumo, sobre capital, sobre produção formal, sobre horas de trabalho no setor formal e sobre o salário, tá? A novidade aqui é pegando a ideia de Portas Life 2014, tá? Que trabalhando com a ideia de evasão fiscal, ou seja, que o governo deixa de arrecadar sobre horas de trabalho e salário, né? Esse 1 menos θ é a probabilidade de não ser autuado, né? E tudo isso afeta a capacidade fiscal do setor público, ou seja, afeta a oferta de bens e serviços públicos, tá? Condição de equilíbrio, o consumo, né, seria oferta agregada e a demanda agregada, né? O consumo das famílias pacientes e impacientes, do banqueiro, investimento formal mais gasto do governo. Vou adiantar que já passamos aqui 23 minutos, né? Como é que a gente definiu esses parâmetros? E na literatura, a maioria do pessoal estimou, né? Usou estimação, métodos bayesianos, tá? Então, temos os fatores de desconto de cada agente, o alfa é a proporção do uso de cada insumo, tá? Delta K seria a depreciação do capital, ômega P a proporção de agentes, de famílias pacientes na economia, o θ é a probabilidade de autuação, tá? 14%. O FIW, o FIF é a multa, né? Decidindo aí sobre o salário, sobre cada unidade produzida do bem formal. E daí eu calibrei, né? A produtividade do setor formal maior que a do informal, certo? Então, o que é que a gente considera aqui? As alíquotas dos impostos, tá? Para realizar esses experimentos fiscais, né? Para permitir o cálculo do estado estacionário. Imposto sobre consumo, sobre trabalho, capital, sobre salário. Vamos para os resultados. O que é que a gente pode dizer aqui? Mais uma vez, o que é que esses experimentos fiscais e trajetórias de transição vão nos mostrar? Após o aumento de 10% no imposto sobre consumo, percebe-se que há uma redução no consumo formal, vermelha, e um aumento do consumo informal, o que gera um aumento da arrecadação. Tá? E a evasão permanecendo praticamente constante.
Uau, tá. Agora eu... Oi? Bem-vinda, professora Rosa. A última apresentadora conseguiu entrar, gente. Certo, eu vou adiantar. Isso. Pode continuar no combinado. Eu acho que seria uma boa a Beatriz apresentar antes só. Isso. Ela já está preparada. Certo. Vou adiantar, vou acabar. Assim, é rapidinho. Bem, percebamos, aqui nós já percebemos a diferença gritante quando há um aumento de 10% na alíquota sobre a renda do trabalho. Percebam a curva aqui, ó, do produto informal, né, crescendo, e a do formal caindo, né, bem mais. E de vermelho, ao aumento na evasão, tá? E a substituição do trabalho formal por informal, de rosa, a gente percebe isso. É um maior estímulo, né? Esse aumento na alíquota gerou esse maior estímulo. As famílias ofertarem trabalho no setor informal. Renda do capital, não houve muita mudança, o que aumentou basicamente foi a arrecadação. O que mais chamou a atenção foi esse aumento, né? Essa trajetória de transição sobre o produto formal. Nós percebemos a redução, né, do azul aqui, consequentemente, né, havendo essa redução do produto agregado, houve um crescimento do produto informal, da arrecadação e a evasão crescendo bem menos. Essa parte aqui é muito interessante também. Uma redução de 10% nos encargos sociais, ou seja, nos impostos sobre o trabalho, no nosso modelo seria o TAUS, já nos mostra uma evasão muito grande, né? Uma evasão fiscal. A arrecadação permaneceu praticamente constante até o sexto, sétimo período, depois a reduziu um pouco. Mas o que é interessante é que a gente conseguiu mostrar, né? A pergunta lá da introdução é quais os efeitos disso no mercado de trabalho. É que houve um maior incentivo das firmas formais em contratar, né, o trabalho formal. A gente percebe aqui a redução do trabalho informal, tá? Tá. Quando a gente calcula essa diferença de estado estacionário para outro, quando a gente faz uma análise de sensibilidade, o que é que a gente pode perceber? Que no tal C, nessa primeira coluna, houve um aumento da arrecadação, cerca de 2%, tá? Um aumento do consumo informal, de 0,57%. Esse aumento de 10% do imposto sobre o trabalho, tá? Houve um aumento do trabalho informal de 1,13%, um aumento da evasão. Imposto sobre capital, praticamente não alterou quase nada, mas reduziu um pouco o bem-estar, 0,16%, aumentou a arrecadação em 1,01%. O que é importante destacar são essas duas últimas colunas, tá? O imposto sobre o produto formal. A gente tem aqui um aumento da arrecadação, né? 6,34%, em contrapartida, houve um aumento do trabalho informal e uma redução no produto agregado, tá? E também uma redução de bem-estar, de cerca de 5%. E, por último, uma redução de 10% sobre os encargos, sobre o salário, que é que nos mostra o aumento do produto. E o bom é isso aqui, isso é importantíssimo. Né? A redução de quase 3% do trabalho informal, redução da evasão e o aumento do bem-estar, de cerca de 4,04%. Então, o que é que a gente pode concluir disso? É que fortes elevações sobre a produção informal, consumo informal, trabalho informal. Isso tudo após
esses aumentos de impostos. Então, esse estudo, ele sugere isso, né? Schneider aponta isso, que um dos maiores causadores de informalidade, entre os principais, a gente pode destacar a carga tributária, né? Então, a gente desagrega isso e considera o efeito de cada imposto sobre os agentes, sobre os agregados. A gente percebe, tá? Tudo isso. Esses aumentos de alíquotas, elas, consequentemente, vão gerar maior evasão e uma queda na arrecadação da economia, tá? Para finalizar, o que é que seria interessante a gente trabalhar? É considerar o efeito do crédito, tá? Outra variável importantíssima para a determinação da informalidade seria o acesso ao mercado de crédito. Tá? Isso pode possibilitar o aumento das instalações, da empresa, maior contratação, compra de máquinas, mais insumos, certo? Então, é importante o crédito, como apontado por Pinto, Chá e Pinto 2013, eles mostram que exerce... Tiago, Oi? licença. Tiago, se você pudesse terminar rapidamente, que a gente já passou bastante do tempo Tá. da sua apresentação. Então, finalizando, o crédito ele exerce esse papel gigante, esse papel importantíssimo sobre decisões de investimento. Isso pode refletir na formalidade da economia brasileira. Pronto, finalizo. E agora eu peço para a professora Rosa Ângela, você tem cerca de 5 minutos para comentar sobre a apresentação. Não sei se você chegou a ver algo, se a senhora chegou a ver algo, mas fique à vontade. Bom dia, gente. Estou abrindo aqui minha câmera e o som. Desculpe aí porque eu entrei atrasada, eu acabei entrando naquele link da mesa 9, mas que foi enviado ontem às 5h30 da tarde, não sabia que tinha outro e-mail que seria com o nosso link de hoje. Bom, então, peço desculpas, obrigado pela apresentação. Tiago, eu vou fazer assim 3 ou 4 considerações mais gerais, porque 5 minutos é muito pouco. Eu sou professora de finanças públicas e a verdade é que eu teria assim, que também fazer uma leitura mais aprofundada do teu artigo, mas eu queria fazer algumas considerações, né? Assim, a primeira delas é que qual é o papel que o tributo tem, né? O tributo ele tem uma função de financiador de políticas públicas, ele tem uma função econômica, né? Recentemente, o Grupo de Macroeconomia e Desigualdade da USP, em 2020 e 2021, tem 2 publicações robustas sobre o papel que o tributo tem, né? Se o Brasil implementasse uma política tributária sobre a renda, né? E aqui eu já vou falar que quando a gente analisa tributação sobre renda, sobre consumo, sobre capital, é fundamental diferenciar, né, esses campos de incidência da tributação. E o estudo da macroeconomia da USP vai mostrar que se o Brasil tivesse, né, no ano de 2020, implementado uma tributação sobre os mais ricos, aí eu estou falando tributação sobre renda, sobretudo, isso teria permitido, só isso teria permitido que o PIB tivesse crescido em torno de uma variação aí de 4 pontos percentuais, e é o que o Grupo de Macroeconomia e Desigualdade faz uma simulação, né, usando justamente essa tributação sobre os 10% mais ricos, e isso fosse distribuído através de uma renda emergencial similar ao que foi efetivado. E a outra questão é que o tributo ele tem uma função política, né? E além ainda não terminei a função econômica, que o tributo, quando nós usamos o tributo para reduzir na função econômica, como promotor do desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, na proposta que foi apresentada, como redutor de desigualdades, nós estamos aumentando o nível de atividade econômica de uma economia, ou seja, o tributo ele tem uma função fundamental na promoção do desenvolvimento econômico, do crescimento econômico. Tá aí os vários livros do Piketty,
Capital, né, que mostra, com base no que os teóricos da tributação trabalham, daí seria minha segunda observação. O que nós temos? Nós temos 3 grandes teorias de tributação, e talvez essa seja a minha contribuição mais importante, olhar o que dizem os teóricos da tributação, mas, sobretudo, os teóricos da tributação ótima. Quem são os teóricos da tributação ótima? O principal deles é o Mirrlees, né, e ele está aí, esses teóricos estão em vários livros sobre tributação e desigualdade, que está sendo publicado, muitos livros, inclusive esse do José Roberto Afonso, com vários autores que escrevem sobre isso, e o Mirrlees, quando ele publica os primeiros postulados da teoria de tributação ótima, eles vão justamente defender que deve se tributar menos os mais ricos, ou seja, menos tributação sobre o capital e sobre a renda, porque isso inibiria, entre aspas, os investimentos, que foi o que a Margaret Thatcher e o Reagan fizeram nos Estados Unidos, Inglaterra, respectivamente, sobretudo no imposto de renda. O que vai acontecer a partir dos anos 2010? Apesar do Mirrlees ter escrito lá, quando ele escreve nos anos 70, olha, essa é uma concepção teórica que precisa ser testada, mas imediatamente o FMI Mundial divulga um arrodo e passa a ser concebido. Não, precisamos tributar menos os mais ricos. O que vai acontecer no mundo? E vai mostrar os 2 livros, o Capital e Capital e Ideologia, do Piketty, e vários autores da literatura sobre desigualdade, que aumenta a desigualdade no topo, nos países. E aí, o que vão fazer os teóricos da tributação ótima, os novos postulados, né, que tinha como um princípio básico a eficiência, eles vão refazer a teoria da tributação ótima e dizer, não, nós precisamos sim levar em conta não só o princípio da eficiência, mas também o princípio da equidade. Precisamos sim tributar o capital, precisamos sim tributar a renda. Tanto que todos os países do mundo voltaram a tributar imposto de renda sobre dividendos, e o Brasil e a Estônia ainda não. Então, o que a gente observa no Brasil é que, quando é uma revisão, uma literatura, uma teoria que é difundida para beneficiar os mais ricos, ela imediatamente é incorporada, seja no meio acadêmico, no parlamento e assim sucessivamente. No entanto, quando os próprios autores da revisão da própria teoria de tributação ótima, os novos postulados, sobretudo o Mirrlees, vão refazer, vão dizer, não, nós precisamos tributar renda e capital, nem o parlamento e muito menos a academia incorpora. Então, a minha sugestão é que a gente incorpore, sim, né? A academia não tem economia sem política, a política não é a política partidária, né? O modo de fazer educação, de fazer pesquisa não está abstraído da política, que se incorpore, sim, essa concepção das teorias de tributação. Não, se possível, enfim, é uma contribuição que eu tenho nesse sentido. Então, o Brasil está, assim, muito atrasado, né? E o que nós temos, né? Também temos pesquisa do Orair, do Gobet e outros autores do IPEA, que vão falar do tema da tributação, mas principalmente o gasto, que não é o foco aqui, e que é o tema da renúncia, quando o Estado abre mão da tributação, que no caso brasileiro em torno de 4%, né, do PIB é renunciado, sem nós sabermos muito bem para quem vai. E qual é o efeito multiplicador disso? Nulo. Então, eu vejo com bastante preocupação qual é o papel que a tributação ela desempenha na economia, sobretudo se a gente olhar o sistema tributário brasileiro, nós conseguimos ser pior que o Chile, pior que a Argentina e pior que os países desenvolvidos, justamente pela caracterização que nós temos uma participação relativa muito grande dos tributos que incidem sobre o consumo, que é que tu tratou no teu artigo, e uma participação muito pequena sobre a renda e propriedade. Por acaso, essa semana eu estou orientando uma pesquisa que trabalha o imposto de renda da pessoa física, e nós estamos com os dados abertos de 2020, contribuintes no Brasil que recebem um salário de mais de 320 salários mínimos ao mês, né, em torno de 320 mil ao mês, tem uma alíquota efetiva, não a alíquota marginal, que é 27,5%, pagam efetivamente 2% da sua renda em imposto de renda. Ao passo que, se eu pegar um trabalhador que tem uma renda, ou um contribuinte que tem uma renda mensal de R$5.000, a alíquota efetiva dele do imposto de renda é 5%. Ou seja, o que nós precisamos sim no Brasil, e a minha proposta é que a gente
faça essa discussão sobre a necessidade, sim, de menor participação dos impostos sobre consumo, mas sim nós precisamos tributar mais renda e capital, sobretudo, né, para reduzir desigualdade, para estimular o crescimento econômico, como nós já temos a experiência internacional e vários países que mostram isso, e a própria literatura brasileira também, estudos, né? Eu estou usando aí um pouco do IPEA, um pouco do que os estudos do Núcleo de Macroeconomia e Desigualdade da USP apontaram também recentemente. Era essa a minha contribuição. Muito obrigada. Certo, muito obrigado, professor. Bem, dando continuidade à apresentação, à nossa mesa, eu convido Beatriz Estulano Vieira, da Universidade Estadual de Londrina, para apresentar o seu trabalho. Estão me ouvindo? Sim, e enxergando o seu compartilhamento. Tá. O meu trabalho, ele é intitulado A Life Cycle Intergeneration Model, Considering the Pay-as-you-go Retirement Process, e ele é uma primeira versão, né, do que eu vou apresentar na minha dissertação do mestrado. A minha apresentação vai ser dividida em 6 partes. Introdução, uma visão geral histórica sobre a modelagem da Previdência Social, princípios da teoria do ciclo de vida e algumas extensões, a configuração do nosso modelo, a maximização e o controle ótimo, e, por fim, as observações finais. Bom, a nossa motivação, ela veio da discussão tanto política quanto econômica que se teve nos últimos anos sobre o sistema de seguridade social. Então, o objetivo do nosso artigo, ele é desenvolver uma abordagem alternativa ao modelo do ciclo de vida intergeracional, considerando a previdência. Assim, a gente vai analisar, teoricamente, quando o sistema da aposentadoria, ele garante a mobilidade da classe e se o crescimento econômico e a distribuição de renda vão ser impactados por ele. Para isso, a gente vai considerar o modelo de Baranzini, 91, e expandir ele. A discussão sobre a previdência, ela começa com Harold, 48, quando ele mostra a hipótese do Ramping Saving, que é a hipótese de que a poupança ela seria maior na meia-idade da vida da pessoa, porque ela está economizando para aposentar. E assim passou a se reconhecer a importância da poupança durante os anos de trabalho para que se tenha consumo futuro. Para o caso brasileiro, o sistema previdenciário, ele se baseia no sistema Pay-as-you-go, que é utilizado pelo governo como modelo teórico para garantir a seguridade social. Então, nesse modelo, as receitas fiscais, elas são pagas como benefícios simultâneos e elas não são acumuladas. Então, quando a atual geração de trabalhador se aposenta, os benefícios eles dependerão dos pagamentos dos impostos dos trabalhadores que estão ativos. E segundo Roland e Málaga, esse sistema ele tem como pilar a solidariedade entre as gerações. E isso leva a gente a acreditar que ele não é muito confiável para um futuro próximo. Mas, como mostrou Heller Jr. e Bulgarin, esse sistema previdenciário ele contribui para que se tenha a melhoria do bem-estar da população. Então, por isso, a gente vai utilizar ele aqui. A aposentadoria, então, ela vai funcionar como no modelo PAIG e ela vai ser feita pelo governo. Então, a gente vai ter uma redistribuição que vai acontecer via tributação para a classe mais vulnerável, que são os trabalhadores. E, além disso, o Feldstrein, 76, ele afirma que o processo de poupança do ciclo de vida ele foi radicalmente alterado pelo crescimento de programas públicos de benefício previdenciário. Então, no nosso modelo, a gente vai lidar com gerações sobrepostas, que é útil para analisar a seguridade social. Esses modelos, os indivíduos eles vivem em 2 períodos, um quando eles são jovens e ativos, e outro quando eles são inativos e recebem a aposentadoria. Então, agora eu vou detalhar um pouco mais sobre esses modelos, né? No início da década de 50, o Frank Modigliani, ele produz uma teoria do ciclo de vida.
Então, ele assume que os indivíduos, eles planejam o seu comportamento do nível de consumo e de poupança ao longo da sua vida. Nessa linha, o Baranzini, em 91, ele desenvolveu uma teoria da distribuição de riqueza considerando a teoria intergeracional e o motivo herança. O motivo dele seria justificar a melhor alocação de recursos e o crescimento econômico. E a partir desse modelo é possível otimizar a utilidade dos agentes e verificar o seu comportamento ao longo do período. O Teixeira, Sugihara e Baranzini, eles expandem esse modelo, introduzindo a atividade governamental e considerando apenas o imposto sobre a herança. E eles concluem que a inclusão da suposição das transferências ela é relativamente negativa para a participação dos capitalistas no capital total. O Ei e Araújo, eles fornecem uma análise da tributação ideal para capitalistas e trabalhadores. A intenção deles é entender o comportamento das finanças públicas e, em conclusão, eles mostram que a tributação dos trabalhadores ela não influencia na acumulação de capital. E o Góes e Teixeira, eles apresentam o modelo do Baranzini para o caso do tempo contínuo. E eles concluem que a possibilidade de os trabalhadores deixarem herança não altera a distribuição de renda, mas vai mudar o seu consumo e a composição do capital, o que vai aumentar o crescimento da economia. Essas teorias até então, elas não consideraram o sistema previdenciário e os impactos que isso pode ter no resultado. Então, esse é um dos nossos objetivos aqui. Para isso, o nosso modelo ele vai considerar dois agentes, que são capitalistas e trabalhadores, e dois períodos, um quando eles estão ativos e outro quando eles estão inativos, que é quando eles recebem a aposentadoria. E a gente se baseou no Baranzini 91, mais especificamente capítulo 6, onde ambos os indivíduos, o critério de escolha é maximizar o valor da utilidade descontada, que é a equação 1. A utilidade deles vai de 0, que é quando eles começam a ser ativos, até o T maiúsculo, que é quando eles morrem. E cada classe tem a sua taxa de consumo, que são definidas pelas equações 2 e 3, que representam o consumo dos capitalistas e dos trabalhadores, respectivamente. Assim como no modelo do Baranzini, a gente considera que os capitalistas ele mantêm o seu padrão de consumo ao longo de vida. Isso acontece porque para os capitalistas não compensa aposentar, já que ele ganha mais enquanto ele trabalha do que se ele estivesse aposentando. Mas a diferença central entre o nosso modelo e o do Baranzini é que os trabalhadores, eles dividem o seu consumo em dois períodos, um quando eles estão ativos e um quando eles estão inativos, que é quando eles recebem a aposentadoria. Nesse segundo período, o consumo dos trabalhadores é o que ele vai receber de aposentadoria, né? Corrigido pela taxa de crescimento populacional no tempo. Então, a equação 4, ela mostra a renda que é transferida dos capitalistas e dos trabalhadores ativos para os trabalhadores inativos. E ela representa o nosso processo PAIG. A maximização das utilidades, ela está sujeita à restrição da variação do estoque de capital, sendo que a variação do estoque de capital dos capitalistas é o seu lucro líquido, descontado o consumo, e dos trabalhadores são seus rendimentos líquidos, tirando o consumo também. E as equações 5 e 6, elas vão definir a receita do setor público, que tributa os rendimentos dos trabalhadores e dos capitalistas e garante para os trabalhadores uma distribuição de renda pessoal. A tributação que a gente está tratando, ela é direta e sobre a renda e vai funcionar como um mecanismo de seguridade social, descontando a herança. Então, a partir dessas equações, a gente tem o nosso sistema para analisar os efeitos da aposentadoria, e essa análise ela vai ser abordada na próxima sessão, usando o princípio do máximo de Pontryagin e o controle ótimo. O controle ótimo é um conjunto de equações diferenciais que descreve o caminho das variáveis de controle que maximizam ou que minimizam a função objetivo. E o resultado mais importante na teoria do controle ótimo é o princípio do máximo de Pontryagin, que é um resultado fundamental para obter a solução ideal dos problemas de controle ótimo. A abordagem que a gente utilizou no nosso trabalho, ela é mostrada por Leonard e Van Long ao tratar do princípio do máximo. E primeiro a gente tem que definir as nossas funções objetivos e as restrições, para assim montar o hamiltoniano, que será otimizado.
A partir do hamiltoniano, a gente entrega as condições de primeira ordem e assim a gente aborda o princípio do máximo. Então, a nossa proposição é que o processo de aposentadoria PAIG, ele depende da quantidade de renda dos capitalistas e dos trabalhadores. Então, o nível de consumo das duas classes deve ser definido. Além disso, a receita do governo, ela vem da tributação direta sobre os rendimentos. E ela é transferida para o trabalhador aposentado. Então, a gente tem que definir a solução ideal para cada classe. O nosso problema, ele então se sustenta em um problema de maximização, onde a gente tem que maximizar a utilidade de cada classe, sujeito às restrições. As funções de consumo são as equações 2 e 3, que determinam a nossa função utilidade ou função objetivo, e as restrições são as equações 4 e 5, que são as de variação do estoque de capital no tempo para cada classe. Assim, a gente pode estruturar o hamiltoniano dos capitalistas e dos trabalhadores, respectivamente, como sendo a utilidade deles, somado o custo de oportunidade, que é o lambda, de se variar o estoque de capital. E aplicando as condições de primeira ordem para cada hamiltoniano, a gente tem a derivada do hamiltoniano em relação ao consumo, e assim a gente pode chegar no lambda, que é o custo de oportunidade. A gente também tem a variação da variável de estado no tempo, que é o lambda ponto, e a variação da variável de coestado no tempo, que é o K ponto, que é a variação do estoque de capital no tempo. E a partir do princípio do máximo de Pontryagin, a gente encontra as equações da trajetória de capital e de consumo para cada classe, bem como o valor ideal de cada tributação. Então, primeiro a gente vai analisar os resultados dos capitalistas. A equação 7 é o estoque de capital dos capitalistas e ele depende do nível da herança. Mas esse resultado, ele não é afetado pela tributação. O nosso resultado, ele difere do que é encontrado por Góes-Teixeira, porque enquanto o nosso resultado está crescendo exponencialmente em relação à taxa de crescimento do consumo, o resultado deles, além de considerar essa variável, também cresce exponencialmente em relação à taxa de juros. O consumo ótimo dos capitalistas é a equação 8, e ela é direta e negativamente afetada pela tributação, transferindo parte do consumo para os trabalhadores aposentados. A única diferença entre nós e Góes-Teixeira é a tributação que está afetando essa equação. Em condição de equilíbrio, a gente tem a compensação do consumo dos capitalistas para garantir a aposentadoria. Isso pode ser visto a partir da derivada em relação à tributação, que vai ser negativa. Então, a gente pode dizer que a transferência de renda, ela vem do consumo e não do capital total. E isso pode ser visto porque o estoque de capital dos capitalistas, ele está subindo. Então, a tributação não significa necessariamente que eles estão sendo prejudicados. E diferente do que a gente viu para os capitalistas, a tributação, ela afeta esse montante. O Way e Araújo, eles concluem que a tributação salarial, ela não afeta a acumulação do capital, mas no nosso modelo vai estar afetando. O nosso resultado, ele também difere do encontrado por Góes-Teixeira, porque mostra o impacto tributário que reestruturou todas as fórmulas. A mesma diferença ela é apresentada na equação 11, que mostra uma relação positiva entre a tributação do trabalhador e o consumo. Isso também pode ser visto a partir da derivada, que é positiva. Então, o aumento do consumo então a gente tem o aumento do consumo dos aposentados e o lucro do trabalhador. A gente também encontrou a tributação ideal, que é a equação 12, e ela é positivamente afetada pela escolha do trabalhador entre consumir agora ou deixar para consumir depois. E combinando a equação 9 e 12, a gente tem o nível ótimo de consumo dos aposentados e a receita governamental. Então, como conclusão, a gente expandiu o modelo do Baranzini sobre uma nova função de consumo para os trabalhadores aposentados e considerando a tributação direta e sobre a renda dos capitalistas e trabalhadores ativos. E assim a gente estruturou um sistema que possibilitou a análise do comportamento da distribuição de renda pessoal e da mobilidade de classe.
Considerando essa nova formulação, a gente aplicou o princípio do máximo de Pontryagin para encontrar o estoque de capital, o consumo e a tributação ótima para cada classe. E o último resultado, ele mostra que a taxa de troca intertemporal, ela influencia o valor ótimo de cada tributação. E isso garante uma situação teórica ótima para os agentes e a receita ideal do governo. A partir da tributação ideal, a gente tem um nível mínimo de aposentadoria, que garante a dignidade do trabalhador. E, por fim, a gente contribuiu também com um debate histórico e teórico em torno do tema da Previdência. Mas, para concluir os nossos resultados, eles, embora avancem na literatura, ainda existem algumas questões que podem ser consideradas, como, por exemplo, uma análise empírica ou fazer a estabilidade do modelo. E agora eu trouxe as referências utilizadas no slide. Ok, obrigado, Beatriz, pela apresentação. Agora eu vou fazer umas pequenas recomendações, tá? Em primeiro lugar, eu quero parabenizar pela pesquisa. Nós sabemos que é um tema importantíssimo no Brasil atual, né? Até ontem minha filha estava estudando para o Enem e eu vi, ela estava interpretando com ela um gráfico sobre isso, taxa de natalidade, tá? O crescimento populacional, o processo de envelhecimento, né? Isso é uma coisa que preocupa bastante. A redução da população economicamente ativa, né? Então, você disse lá na introdução o estudo de Bulgarin, acho que é Heller e Bulgarin, né, 2003, eles citam as vantagens do uso, né, dessa pay as, ou acho que é assim pronuncia. Mas aí eu te recomendo também você dar uma olhada na dissertação de Breno Pereira, que ele usa o modelo de gerações sobrepostas para analisar. Ele mostra o lado negativo, tá? desse sistema de pagamentos, sistema de quanto é ruim, tá? Para a previdência atual. Outra coisa. Posso responder? Pode. Eu até cheguei a olhar outros trabalhos, né, com a intenção de fazer talvez alguma coisa empírica. E aí a gente sabe, né, que tem problemas do crescimento populacional, da mudança da estrutura do trabalho informal, como você falou, mas existem trabalhos que dizem que, apesar de todos esses problemas, ele ainda continua sendo um sistema que beneficia mais o trabalhador do que outros tipos de sistema. Entendi. Posso só complementar a resposta dela? Eu sou coautor do trabalho. Pode. É que, na verdade, quando você considera sistemas sistemas econômicos pós-keynesianos que têm essa derivativa mais visando o lado do consumo por proporcionamento da demanda efetiva, quando você faz a caracterização de tributação em cima dos processos produtivos, eles são mais eficientes como mecanismos de transferência de renda do que quando você faz algum tipo, por exemplo, Diamond-Simons, que vai ser uma tributação lump sum, alguma coisa desse sentido. Então, você tem tipos de tributação desproporcionais, né? Você tem diferenciação de tributação entre trabalhadores e capitalistas, ou trabalhadores e margens de lucro, que vão fazer com que essa manutenção da economia ela seja mais favorecida à equiparação entre as duas classes sociais, capitalistas e trabalhadores. Além disso, na verdade, eu sou co-orientador dela sou um co-orientador informal, né, na dissertação de mestrado dela, e isso faz com que você tenha propulsão de crescimento a partir dessas tributações, o que favorece não só os trabalhadores, mas também os capitalistas, quando se faz uma base empírica para você fazer análise, porque, de acordo com a teoria do Baranzini, você teria como resultado final da distribuição de renda a equação de Cambridge. E a equação de Cambridge, que pode ser obtida através desse sistema com tributações separadas por classes, é que ela seria impulsionada pelas tributações capitalistas, ou seja, melhora na taxa de lucro geral.
Então, é mais um impulsionamento de demanda efetiva, por isso que foi escolhido esse tipo de previdência. Entendi, interessante. Um último ponto. Eu sei que você vai estar na fase da dissertação, quando for transformada em artigo para submissão, não sei se vocês achariam legal construir uma sessão para expor melhor o processo de envelhecimento e aposentadorias no Brasil, entendeu? Eu vejo muito pessoal, algumas revistas, o pessoal sempre faz introdução e vai tratar de maneira mais clara sobre o problema, né? Para depois ir para a metodologia. Eu acho que seria uma boa também, tá? E não sei se deu tempo vocês verem algo sobre a aplicação empírica, que é muito legal também. A economia tem essa coisa fascinante, né, que a gente trabalha, modela sempre, né, matemática, estatística e construção, né, essa parte da calibração. Não sei como é que vocês vão fazer isso, calibragem, mas o próximo passo seria algo muito interessante, tá? Uhum. Então, esse é o primeiro artigo, né, da dissertação, como eu disse. O segundo, a gente pretende fazer alguma coisa empírica para o Brasil, mas ainda estamos pesquisando como fazer isso. Obrigada, Thiago. Obrigado, eu que agradeço. Agora eu convido a professora Rosa Ângela para a apresentação do seu trabalho. Só um minutinho, Thiago, estou abrindo aqui. Na verdade, eu não vou fazer a apresentação, né, mas eu vou... uma apresentação aqui em outro computador, só um minutinho. Eu preciso... Nós temos quantos minutos para apresentar? Vocês têm uns 40 minutos ainda, Alma. Pode ficar à vontade. Não vou usar tudo isso, não. A gente pode passar um pouquinho nesse horário, sem muito problema. Eu tenho um compromisso também no início da tarde, então. Bom, o que é esse artigo? Vou abrir aqui minha câmera, desculpe. Bom, o que é esse artigo? Pandemia, federalismo fiscal e reforma tributária, o caso dos municípios gaúchos. Esse é um artigo que resultou de uma pesquisa que está em andamento, uma pesquisa que, inclusive, foi assinado nesta semana um convênio entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Tribunal de Contas para que ela seja... Os resultados que estão aqui, eles são muito incipientes, né? É um trabalho que começou entre eu e o professor Diogo lá em abril de 2020, no início da pandemia, quando ele é um professor da administração pública e eu da economia, quando nós estávamos, né, naquele momento de uma certa aflição, né? Quanto tempo a pandemia ia durar, e ninguém, né, imaginava que seria tanto tempo, 2 anos praticamente. Hoje, inclusive, estamos aqui, não estamos presencialmente como gostaríamos. Então, nós começamos a refletir sobre como a crise da Covid impactaria nas finanças municipais, né? Sobre as diferentes tributos, as diferentes receitas e também sobre as contas públicas. Então, esse artigo, que ele é muito preliminar, né? Ele analisa os impactos da Covid-19 sobre as receitas e despesas dos municípios do Rio Grande do Sul, são 497 municípios, e ele também tem como objetivo identificar como a Lei Complementar 173, que é a lei do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, que foi aprovado em maio de 2020, como é que se ele contribuiu, né, para mitigar a perda de receita decorrente da queda do nível de atividade econômica provocada pela crise sanitária. E, ao mesmo tempo, fazer um debate também, é assim que o artigo inicia, sobre a inserção do município no Pacto Federativo Brasileiro, uma vez que toda a literatura coloca, né, a Rett e outros autores que vão tratar de que há uma agudização em períodos de crescimento econômico, por mais que tenhamos conflitos nas relações federativas, essas
esses conflitos eles se diluem no crescimento econômico, porque, na verdade, a partilha do fundo público ele se amplia, mas essas relações federativas elas se agudizam em períodos de crise. E como nós como nós vivemos isso, apesar de já ter uma literatura grande sobre a temática, a ausência de coordenação estatal, federal, sobre o enfrentamento da Covid, o tema mesmo ter sido judicializado, mostra o quanto as relações federativas se agudizaram diante dessa crise sanitária, que resultou em crise econômica, que aprofundou a crise política e assim sucessivamente. Então, além dessa introdução, nós falamos um pouco sobre pandemia e federalismo, mostramos aí a distribuição dos 60 bilhões de reais previstos no pacto, na Lei Complementar 173, e alguns dados preliminares sobre o comportamento da receita e da despesa. Obviamente que isso aqui é uma análise estatística muito preliminar, mas que o Tribunal de Contas já está, digamos, interessado nisso, em função de que tem um evento hoje à tarde, que vai com mais detalhamento do que eu vou apresentar aqui, mas com o objetivo já de pensar a elaboração dos orçamentos, de 2022. Quais são os desafios da gestão pública municipal diante desse quadro, que nós nos encontramos? Então, a primeira questão que eu queria colocar, então, é como eu coloquei já essa ausência de coordenação e cooperação federativa que se explicitou, na crise da Covid, ao aumento das demandas pelos serviços públicos, os dados sobre gastos mostram isso, um aumento significativo, obviamente, na área de saúde e da assistência social. Sobre educação, nós não temos ainda os dados que vão ser divulgados do Censo Educacional de 2021, mas já tem essa informação do deslocamento de estudantes, da escola privada para a escola pública, e como que, então, o que foi feito com uma gestão pública brasileira, ou a economia, a política macroeconômica, ao adotar o orçamento de guerra, ou a Lei Complementar 173, o auxílio emergencial, para fazer frente a essas demandas. Questão importante também é que a própria dinâmica epidemiológica se distribuiu espacialmente, não só com todo o Brasil, mas também no Rio Grande do Sul, de forma heterogênea e oscilatória, ou seja, nós tivemos ondas em diferentes momentos, levando um significativo custo humano da Covid, e como ela, e ainda há a pergunta se de fato a pandemia acabou 100%, quais são os novos desafios dos municípios diante disso. Então, os dados mostram que aqueles 60 bilhões de reais que foram transferidos mediante a Lei Complementar 173, sendo que 23 bilhões para os municípios e recurso carimbado para ser gasto em saúde e assistência social, e os restantes 37 bilhões para os estados. Aliás, os municípios, os 3 bilhões para saúde e assistência e 7 para a mitigação da crise financeira, e os restantes 37 bilhões dos 60 para os estados, sendo que 7 para gastos em saúde e os demais recursos, os demais 30 bilhões para os estados para a mitigação da crise. O que a gente observa em dados preliminares? Como a crise impactou a tributação, a arrecadação dos municípios no Rio Grande do Sul? Bom, como era de se esperar, o ISS teve uma queda significativa de 3%, no conjunto dos municípios. Eu não vou apresentar aqui a abertura para os municípios por porte, por principal nível de atividade econômica, que é uma agenda que está ainda em andamento, como eu disse para vocês. Esse é o quadro geral dos municípios. Obviamente que se a gente olhar por porte de municípios, porque nós temos praticamente 91% dos municípios gaúchos, eles são de até 50 mil habitantes, e ela vai impactar diferente. O resultado da crise nas receitas impacta de forma distinta entre os diferentes portes de município. E aí, por que o ISS tem no conjunto dos municípios essa queda? Sobretudo porque a crise da pandemia provoca queda no nível de atividade econômica, queda no PIB, e o ISS é o imposto que mais responde ao nível de atividade econômica. Quando nós olhamos para o IPTU, nós vamos ver que não teve essa queda.
Outra limitação aqui da pesquisa é que nós estamos analisando apenas 2020 e 2019, mas eu já antecipo para vocês que essa é uma pesquisa que ela vai incorporar o período de 2013 a 2021. Então, por enquanto, de fato, são dados preliminares e era mais, né, ver o que de fato tinha acontecido. E aí nós vamos trabalhar, é um grande grupo de pesquisa aí com ciência de dados, e, enfim, com 4 diretrizes, essa é apenas uma delas. E o IPTU, então, teve esse crescimento de, surpreendentemente, de aproximadamente 3% em 2020, comparativamente a 2019, porque o IPTU, na verdade, a base de cálculo é o valor dos imóveis, e em 2020 não teve uma mudança nessa base de cálculo, sobretudo porque a pandemia começa em março de 2020, e grande parte dos contribuintes já tinham feito o pagamento do IPTU no início do ano, quando ocorrem aquelas concessões e descontos. O que chama a atenção, né, no comportamento foi esse crescimento de aproximadamente 11% na arrecadação de TBI. Porto Alegre teve, né, não é o foco específico aqui, mas eu analisei Porto Alegre nas audiências públicas de gestão fiscal, teve um crescimento de quase 40%. Num determinado quadrimestre. Então, por que, enquanto nós estamos num período de aprofundamento de crise, com queda do PIB em torno de 4%, a receita do ITBI cresce em torno de 11%. Isso mostra o quanto a crise ela vai centralizar capital, aprofundar a desigualdade, né, enquanto alguns estão comendo pé de galinha ou nem o pé de galinha, outros, né, estão aquecendo o mercado financeiro na compra e venda de imóveis. Então, veja que a crise, claro que nós estamos, né, como eu disse, é um estudo bem preliminar. A crise aprofunda a desigualdade, e essa desigualdade nós vemos aqui. E aí, depois, sim, a gente vai tratar quais são os desafios e como está o IPTU, que é um tributo que tem como base de cálculo propriedade, e no Brasil nós tributamos de forma muito insuficiente a propriedade comparativamente, até mesmo comparando com a Argentina, mas principalmente com os países desenvolvidos. E o que chama a atenção, então, também os tributos, esses são os principais, mas houve uma queda do fundo de participação dos municípios de em torno de 4%, explicado, claro, pela queda na arrecadação, já que o FPM ele é formado pelo imposto de renda e pelo IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e isso afetou de forma mais significativa justamente aqueles municípios menores, pois municípios até 10 mil habitantes, a receita do Fundo de Participação de Municípios representa praticamente 55% da receita dos municípios. Então, isso fragilizou bastante. Mas, de outro lado, nós temos um aumento de 55% das receitas do SUS, como era de se esperar, no enfrentamento da Covid, e as outras transferências correntes, né, que é o quadro que está no artigo, que também cresce 45%, que é fruto dessas transferências da emenda constitucional, da Lei Complementar 173, do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, que os municípios do Rio Grande do Sul, daqueles 60 bilhões, né, para todos para os estados e municípios e Distrito Federal, os municípios do Rio Grande do Sul recebem 1,4 bilhão, que vai ser fundamental para, né, garantir que, ao fim e ao cabo, haja uma compensação das quedas de arrecadação decorrentes da crise da Covid. Então, acho que essas são as questões mais importantes, né, que eu queria colocar, mas, além disso, é importante mostrar também que existem como que o comportamento dos diferentes tributos vai afetar os municípios, não só de acordo com o porte dos municípios, porte populacional, usando a classificação do IBGE, mas também como vai impactar essa arrecadação dependendo do nível de principal atividade econômica que esses municípios apresentam, né? E aí nós temos no Rio Grande do Sul, né, praticamente 50% dos municípios têm como principal atividade econômica os serviços, né? E aí justifica por que teve esse impacto negativo do ISS, principalmente.
No caso brasileiro, que se assemelha muito, né, à agropecuária, ele vai impactar diferentemente, né? A crise impactou diferentemente o setor de serviço, agropecuária e assim por diante, que é um aspecto também que a pesquisa aborda, mas ainda está bastante incipiente. E também chama a atenção o tema das receitas advindas do Fundeb, que teve um crescimento de 4%, sempre analisando 20 a 19, né, que apesar de ter cancelamento das atividades letivas, né, a remuneração de professores se manteve e, em grande medida, na distância, né, e, igualmente, essa manutenção também se deveu à obrigatoriedade de despesas em educação em função da vinculação constitucional. Aqui merece um estudo ainda para saber quais os municípios que garantiram acesso à internet aos estudantes, ou seja, a retomada, o reinício das atividades educacionais e o cumprimento do gasto constitucional, por isso que ele teve uma prorrogação, estava fortemente dependente da ação do poder público em possibilitar a conectividade aos estudantes, coisa que o presidente Bolsonaro vetou no caso brasileiro, ou seja, queremos voltar, mas sem acesso à internet impossível. E aí, então, uma outra questão que a gente está colocando mais, pensando no futuro, né, no 2021 em diante, o programa federativo ele foi aprovado em 2020, os recursos foram transferidos em 2020 para fazer frente às demandas principalmente saúde, assistência social e mitigação da crise, mas os dados sobre vítimas da Covid, se a gente olhar o Rio Grande do Sul, de janeiro a maio de 2021, nós tivemos 19.413 vítimas, de 2021. E todo o ano de 2020, nós tivemos 9.000 vítimas, ou seja, o ano que houve toda uma implementação de um programa federativo para enfrentamento da Covid, nós tivemos 9.000 vítimas, e no ano subsequente, quando, entre aspas, não foram adotadas medidas similares, praticamente o número de vítimas foi o dobro. Então, a gente precisa aprofundar, né, essa pesquisa, esses dados, eles exigem, sim, uma ampliação e um aprofundamento da análise. O que pensar pós-pandemia, que é uma questão bastante importante também, na área de saúde, né, sobretudo porque vai seguir havendo uma pressão de demanda, sobretudo porque os exames, as consultas que não foram feitos durante o ano de 2020 e 2021 estão represados e essa demanda vai voltar paulatinamente. E, além disso, nós temos as sequelas, as consequências da Covid, que vão demandar os serviços públicos de saúde. Então, há, sim, olhando para o futuro, desafios nessa área de saúde. Há desafios na área educacional também que vai demandar ações, políticas públicas, seja pelo deslocamento de jovens do ensino privado para o ensino público, sem contar temas aí, né, de recuperação de conteúdos, abandono, desistência, exclusão digital, defasagem salarial e o problema da infraestrutura de escolas para retomar. Quando é que nós vamos, em que momento serão recuperados? Eu quero dizer para vocês que nós temos um grupo de pesquisa e na educação estão os professores especialistas da Faculdade de Educação, na área da assistência social estão os professores da assistência social, de finanças públicas, sobretudo, eu coordeno, mas o professor Diogo é o coordenador geral desse grande grupo de pesquisa aí que tem talvez aí mais de 10, 15 pessoas. Então, esse é um trabalho que nós fizemos muito preliminarmente, né? E aí depois disso houve esse interesse do Tribunal de Contas, né, e que vai se incorporar nessa pesquisa. Inclusive nós temos um programa de mestrado profissional e que neste ano, em função disso, também teremos auditores do Tribunal de Contas nesse mestrado profissional. Então, diante desse quadro, nesse estudo também, né, nós colocamos que, além de levar em conta, claro, a diversidade demográfica, o que nós observamos também é que há um deslocamento da população do oeste para o leste, no estado do Rio Grande do Sul. Muitos municípios estão com redução, agora eu tenho dado aqui, um percentual significativo está com menos população,
Isso significa dizer, né, que vai impactar na receita de FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, e ao mesmo tempo os municípios que estão aumentando a população são justamente aqueles que estão, digamos, que têm uma função maior na regionalização, na oferta de serviços de saúde. Então, todos esses aspectos, né, a própria questão ambiental também está sendo tratada, tem um grupo que vai tratar o tema da questão ambiental, que entrei numa outra sala anterior da Ampec Sul, que estava sendo abordado, e aspectos também tecnológicos, enfim, que caracterizam e dão complexidade a essa realidade dos municípios gaúchos. Nós colocamos, né, como alternativas um olhar muito pelo lado da política fiscal, a tributação. Claro que o gasto ele merece atenção, precisa de atenção, qualidade do gasto, sem dúvida alguma, mas, sobretudo, nós estamos trabalhando o tema da tributação. Nós temos no Brasil um pacto federativo que foi firmado na Constituição de 88, e se nós olharmos a distribuição do bolo tributário por competências, os municípios ficam com em torno de 6%. É claro, os estados em torno de 25%, 26%, e o restante aí quase 70% de competência da União. Claro que quando é feita a partilha tributária, os municípios crescem desse valor aí de 5%, 6% para 25%, mas ainda assim é insuficiente para atender essas demandas, visto que nós temos processo de municipalização da educação, da saúde e assim por diante. Então, o que nós estamos propondo aqui? Eu também faço parte do Instituto Justiça Fiscal, que é um instituto que, né, trabalha e produz pesquisas, né, em prol da justiça fiscal na concepção da equidade, na concepção da teoria da tributação equitativa, e que tem uma proposta, que inclusive já virou projeto de lei, está no Congresso Nacional, ainda não tem relatoria, que é trabalhar com uma melhor partilha entre o Pacto Federativo no Brasil, mas, sobretudo, olhando para a tributação sobre renda e propriedade. O Brasil precisa, né, um dos desafios não é a proposta que foi aprovada recentemente do imposto de renda, que está no Congresso, foi aprovado no Congresso Nacional e que está no Senado, e espera-se que o Senado não aprove essa proposta, pois ela foi completamente desconfigurada e representa uma perda, segundo a Confederação Nacional de Municípios, um estudo que o Gobet fez, uma perda de arrecadação de em torno de 20 bilhões para os municípios, ou seja, os recursos já são insuficientes, os desafios são maiores e vem uma proposta que reduz ainda mais a participação. Então, a proposta aqui segue na defesa da tributação, do cumprimento da Constituição de 1988, na implementação dos impostos sobre grandes fortunas, e, sobretudo, o artigo 11 da Constituição de 1900, artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que é crime de responsabilidade fiscal quando o ente público não cobra tributos de sua competência. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece, cujo tema foi minha tese de doutorado, ela estabelece exigências pela ótica do gasto e pela ótica da receita. E veja que o artigo 11, essa lei é de 2000, ela diz que é crime se o ente público não cobrar os tributos de sua competência. Mas a esfera federal, a União tem competência sobre o imposto sobre grandes fortunas e até hoje, né, ela não instituiu. Pergunta se a União está cometendo crime de responsabilidade fiscal, né? Então, veja que, sim, a política fiscal é pela ótica do tributo e olhando o tributo não só como fonte de financiamento das políticas públicas, que serão necessárias e maiores diante da atual crise, como a própria experiência está mostrando, e também a função do tributo como redutor de desigualdade, pois reduzir desigualdade promove crescimento econômico, conforme uma vasta literatura apresenta sobre isso. Então, os desafios estão postos, é um trabalho muito incipiente, né? E nós temos um grupo aí que se constituiu a partir desse estudo, né? Eu não mostrei dados da assistência, da educação e da saúde, mas só trabalhei com a receita de um estudo aí que vai estar se espraiando e sendo aprofundado por um grande grupo de pesquisadores. Muito obrigada. Obrigado, professora Rosa. Agora eu convido Beatriz para debater sobre o seu trabalho. Professora, eu queria
fazer 2 questões, né? Perguntar mais do que falar. Eu queria saber se a senhora estudou a questão da faixa etária e da cor, porque eu vi que a senhora falou, né, que no começo desse ano teve bem mais casos do que no final do ano, e um achismo meu, é achismo mesmo, que talvez seja a questão da faixa etária, porque como a população mais idosa já estava vacinada, às vezes os jovens começaram a achar, meu avô já está vacinado, então eu vou sair. Acho que talvez isso possa ter impactado um pouco. E outra questão que eu queria falar é a questão da política fiscal, né? Dos gastos do governo, porque, por exemplo, o auxílio emergencial é um gasto do governo. E os gastos do governo, ele tem um impacto muito grande, né? Pelo efeito multiplicador keynesiano, para promover desenvolvimento. E aí tem até um texto do Ricardo Bielchowski, de 2012, que ele trata o desenvolvimentismo pela expansão do consumo de massa, né? Eu acho que talvez tenha efeitos interessantes a se analisar. Isso. Obrigada, Beatriz. Sim, os próprios estudos do Grupo de Macroeconomia e Desigualdade da USP coloca que se não fosse a renda emergencial, a política de renda emergencial adotada em 2020, a queda do PIB teria sido de 9%. Então, mostra aí a importância do efeito multiplicador do gasto público. A outra questão que tu colocaste em relação à Covid, nós não temos ainda, né, essa análise detalhada, mas certamente tanto o grupo que está estudando a despesa com saúde precisa olhar esses aspectos, tanto aqueles que vão trabalhar a questão da assistência social, porque a assistência social está muito mais voltada, né, para toda uma política, seja a Política Nacional do Idoso, seja a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, tem programas específicos para os idosos, e os idosos, né, eles foram, ainda assim, eles foram as maiores vítimas, né? Então, sim, esse aspecto ele vai ser abordado em algum momento na pesquisa, e muito obrigada pelas considerações e sugestões. Obrigada. Bem, mais algum comentário? Temos 2 minutos, Tiago, pontualíssimo. Apesar eu acabei passando 10 minutos, eu não sabia, né? Mas ainda bem que deu certo. Isso, para começar é mais difícil. Eu também peço desculpas, gente, aí por ter me enganado no link. Eu não esperava outro e-mail de manhã. Tá bem, muito obrigada, então, a todos. Acho que são todos trabalhos bem interessantes.